Muito boa tarde a todos e bem-vindos a este webinar organizado pelo Colégio de Engenharia Mecânica da Região Sul. O Colégio de Engenharia Mecânica da Região Sul e a Ordem dos Engenheiros agradecem ao Dr. João Oliveira Crespo a disponibilidade para a realização deste webinar. O Dr. João Crespo apresentará os aspectos, processos e áreas de conhecimento mais significativos na gestão de projeto e alguns casos práticos. O Dr. João Crespo, diretor do Departamento de Soluções Integradas de Engenharia do ISQ, é diplomado em Matemáticas Aplicadas, tem um mestrado em Gestão de Sistemas de Informática e um MBA em Gestão Internacional. Entre uma vasta formação e experiência académica, começou a sua atividade profissional na indústria mineira, tendo passado pela construção civil e participado em projetos emblemáticos como a Expo 98, o Euro 2004 e o Euro 2012. Os colegas participantes poderão colocar questões no Q&A, mas dado que é elevado o número de participantes neste webinar, não vamos conseguir responder a todas as questões, mas procuraremos fazê-lo por ordem até ao final do tempo previsto para o webinar. Doutor, tem a palavra. Muito obrigado, engenheiro. Só uma pequena correção, é gestão de sistemas de informação. Informação. Ok. Pronto. Então, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve. Tenho aqui muitos slides para percorrer. E tentei falar um bocadinho aqui de teoria da gestão de projetos e depois entrar em casos práticos, que eu acho que é o que tenho aqui interesse para partilhar da minha experiência. Em termos de agenda, o que é isto da gestão de projetos? Os organismos que definem o standard da gestão de projetos, os principais processos, fases e áreas de conhecimento, os benefícios da gestão de projetos e, por último, alguns casos ilustrativos de projetos em que participei. Então, o que é isto da gestão de projetos? Eu faço aqui um disclaimer inicial, porque eu tenho trabalhado muito em inglês e muito da documentação que existe é em inglês. Portanto, embora os slides, alguns deles vão estar em inglês, e os projetos por onde eu trabalhei fora também disseram em inglês, eu vou falar em português, mas o meu disclaimer por o texto, em alguns dos slides, estar em inglês. Só uma questão, doutor. Ainda não está a partilhar a apresentação? Não está a partilhar? Não, então, ainda não. É falha minha. Já estava lançado e não estava. Obrigado pelo reparo. Já está a partilhar agora? Ainda não. Agora sim. Ótimo. Já está. Ótimo. Pronto, então os pontos que eu já tinha falado da agenda eram estes da agenda 2 e o que é esta gestão de projetos? Portanto, o disclaimer que eu fiz é porque no texto aparece em inglês muitos dos slides, mas, enfim, como já expliquei. A gestão de projetos, no fundo, é uma prática de liderança, de trabalho de levar uma equipa a atingir objetivos de acordo com um critério de sucesso a um determinado tempo, em termos genéricos. O desafio principal da gestão de projetos é atingir todos estes objetivos do projeto e deliverables. Em português traduzimos para entregáveis, é um termo que eu não gosto muito, mas continuo a chamar deliverables, dentro das restrições. Restrições essas que, de início, são descritas em toda a documentação coligida para iniciar o projeto e durante o desenvolvimento também do projeto. As principais restrições são o âmbito, o tempo, a qualidade e os custos. Existe até chamado triângulo das restrições, que é o triângulo entre tempo, qualidade e orçamento, e o âmbito está no meio. Ou seja, se eu quero reduzir o tempo de execução do meu projeto, é à custa de ou diminuir a qualidade ou de gastar mais dinheiro.
se eu quiser reduzir o custo do meu projeto, também tenho que reduzir a qualidade ou aumentar o tempo. Portanto, aqui uma restrição que existe deste trinómio, que se pôs também o âmbito e que hoje em dia também já mudou um bocadinho, já existem mais outras 3, até parece uma estrela de David, porque existem mais outros 3 restrições que têm a ver com riscos e com os próprios recursos. O que é um projeto? Um projeto é algo temporário que é feito para produzir um produto, um serviço ou um resultado único dentro de um determinado tempo que tem um princípio e que tem um fim. Um fator-chave que distingue a gestão de projetos de gestão ou de operações é que o deliverable final tem um deliverable final e tem um tempo limitado. É essa a principal diferença entre a gestão de projetos e a parte de operações ou a parte de gestão. É por isto que o gestor de projetos, portanto, os profissionais que fazem gestão de projetos, têm que ter uma variedade de skills, não só técnicas, mas as chamadas soft skills, que hoje em dia se utilizam bastante, e muito a gestão de pessoas. Portanto, o que é isto da gestão de pessoas? É porque qualquer empresa é feita de pessoas, mas na gestão de projetos é muito importante, é o basilar dos skills necessários para se levar um projeto a bom porto. Falo aqui também dos organismos que definem esse standard da gestão de projetos. Existem mais. E os 3 principais é o PMI, que é o Project Managers Institute, que é americano. Existe o IPMA, que está baseado na Suíça, que é o International Project Management Association. E existe o APM, que é em Inglaterra, que é o Association of Project Management. Existem outros, o próprio ISO fez uma norma de gestão de projetos e depois a parte da qualidade dos projetos. Existe um australiano, existe de Inglaterra, existe outro que faz o Prince, enfim. Mas estes 3, diria que são os 3 principais, talvez focando mais no PMI, no IPMA, na nossa realidade aqui na Europa, são aqueles que definem o standard da gestão de projetos, que depois têm várias certificações, enfim, são os principais. Então, em termos de principais processos, fases, o que é que nós temos? Temos a fase de início, para se iniciar, portanto, uma fase própria. Essa fase, quando acaba, quando termina, inicia-se uma nova fase, que é a questão do planeamento e design. Depois de uma execução, um processo de monitorização e controle, portanto, vários processos aqui de monitorização e controle, e, por fim, o fecho do projeto, que também é uma fase muito importante. A parte do planeamento, de execução, de monitorização e controle andam sempre entre elas, portanto, a saltar de uma para as outras. Portanto, o planeamento faz o primeiro planeamento, durante a fase de execução começa-se a executar esse planeamento, mas depois, quando chegamos à fase de monitorização e controle, às vezes tem que se replanear e, portanto, andamos aqui assim à volta disto até chegar ao fim, até chegar à conclusão do projeto. Eu também arranjei aqui esta figura que acho muito interessante, que no fundo a fase de iniciação é nós estamos a definir o quê, ou seja, é onde nós definimos o que é que nós vamos fazer. A fase de planeamento é o que é que vamos fazer e como é que vamos fazer. Quando estamos a fazer a fase de execução, de monitorização e controle, é o que nós estamos a fazer, até chegarmos a uma fase em que dizemos já fizemos, que é a fase de conclusão. Também interessante ter aqui as áreas de conhecimento, que são 10, e eu estou a falar em termos gerais, portanto, uma fase de integração, uma área de conhecimento que tem a ver com integração, uma que tem a ver com âmbito, outra que tem a ver com tempos, portanto, os prazos, os custos, isto é fácil, qualidade que já falámos também, compras também é uma área de conhecimento importante, portanto, a gestão de projetos toca nesta área e é bem documentada nos vários organismos que definem este standard. A parte de recursos humanos, que já falámos, a gestão de recursos humanos, premiar os recursos humanos, etc. Portanto, também bastante difundida. Comunicações, que é um dos fatores-chave, não só na gestão de projetos, mas nas próprias organizações, onde muitas vezes falha as coisas que têm a ver com as comunicações. A parte da gestão dos riscos. E, por fim,
a gestão dos chamados stakeholders, ou seja, todas as pessoas envolvidas no projeto. Eu faço aqui só um reparo, portanto, no ponto 2, no scope, que é o âmbito. E o âmbito é, da minha experiência, algo que tem que ser bem visto e bem documentado, porque é normalmente aqui que os projetos têm tendência a derrapar, porque o âmbito não está bem definido ou porque se não controla bem o âmbito. E, portanto, qualquer pequena alteração ao âmbito que não esteja documentada pode determinar mais tempo, mais custo, menor qualidade e por aí fora. Quais é que são os benefícios principais aqui da gestão de projetos? Estes benefícios eu vou passar talvez com alguma rapidez, porque senão depois não tenho tempo de apresentar os outros slides. Fica só aqui a nota que esta apresentação depois será disponibilizada, portanto terão com certeza depois tempo para ler com calma. Então, o primeiro benefício é que explicar o plano antes dele começar. Eu acho que é um dos benefícios principais, que nós normalmente temos tendência a começar uma tarefa sem pensar na tarefa, sem planear a tarefa. Atiramos de cabeça. E a gestão de projetos, um dos principais benefícios é que obriga-nos a parar para pensar. Até penso que alguns de vocês conhecem com certeza o Stephen Covey, os 7 princípios das pessoas altamente eficazes, que é sempre aquele paradigma do lenhador e do machado, que o lenhador tem muita lenha para cortar, mas não tem tempo para parar para afiar o machado porque tem muita lenha para cortar. E acho que a gestão de projetos, um dos grandes benefícios é precisamente parar para pensar antes de começar a fazer qualquer coisa. Como segundo benefício é que define um planeamento, portanto, prazos e um plano que pode acontecer várias tarefas ao mesmo tempo. Isto é bastante importante para nós percebermos o que é que está a acontecer. E não apenas uma tarefa, mas várias. Também define uma base para a cooperação. Isto é muito importante. Porque, no fundo, as skills que existem, que são necessárias para a gestão de projetos de partilha e de cooperação e energia que se põe nisso, são muito importantes e, portanto, ao fazer isto, é um benefício que traz, porque nós, se não cooperamos entre a equipa toda, não conseguimos levar o projeto a bom porto. Traz também uma qualidade à liderança, é algo extremamente importante. Portanto, um líder, um gestor de projetos, que seja um bom gestor de projeto, é normalmente um líder com qualidade, portanto, aumenta essa qualidade. Também otimiza os recursos, e hoje, neste tempo de pandemia, como podem ver, é um dos grandes benefícios, portanto, otimizar os recursos, que são cada vez mais escassos. Ajuda também a controlar a integração, portanto, no fundo as coisas não estão desgarradas, estão todas integradas, é muito importante. Mais uma vez, controla as despesas, que isto, nos tempos que correm é extremamente importante, como todos sabemos. Ajuda na gestão das mudanças, e todos nós temos a noção, e voltando aqui outra vez à pandemia, é uma mudança que ninguém estava à espera, portanto, a gestão de projetos aqui tem um papel crucial, porque ajuda nas mudanças e ajuda na gestão da mudança, que é algo extremamente importante, nas adversidades até com que nos deparamos. A qualidade também é gerida de uma forma objetiva e pragmática e também permite uma partilha de conhecimento e das lições aprendidas. Isto é um dos benefícios que no fim do projeto é bem documentado, é algo que quando se termina um projeto, não é terminar, não, o projeto só termina depois de se documentar tudo correu bem, tudo correu mal e isso ficar bem documentado como lições aprendidas e para podermos partilhar esse conhecimento que no fundo tem a ver depois com irmos aumentando o conhecimento e irmos melhorando também na própria gestão de projetos. Portanto, isto são os 10 benefícios que eu queria elencar. Ora bem, então saltamos aqui para os casos práticos que tenho e escolhi 2, basicamente, a Expo 98 e a Euro 2004. Independentemente dos projetos por onde eu já andei, estes 2, por terem sido em Portugal e terem sido projetos emblemáticos em Portugal, e uma vez que estamos em Portugal, resolvi escolher estes 2 projetos. Portanto,
Vou abordar alguns tópicos, no fundo, o sistema de informação que é necessário nos projetos, a Work Breakdown Structure, quem não está formalizado, portanto, é uma estrutura que parte o trabalho, ou que estrutura o trabalho e a organização de trabalho até a tarefa mais baixa, e o seu modelo de codificação. A avaliação do progresso físico e financeiro, que é sempre importante, portanto, como sabem, a parte financeira tem muita importância no mundo de hoje. A parte da monitorização e controle, portanto, no fundo, como disse, os casos de estudo da Expo 98 e Euro 2004 são alguns exemplos que eu vou aqui apresentar. Quanto à metodologia de controle, portanto, é necessário um sistema de informação, é necessária a Work Breakdown Structure e um modelo de codificação. Vou falar também aqui da avaliação do progresso físico e financeiro, monitorização e controle e o próprio desenvolvimento da monitorização que vai acontecendo ao longo do projeto. Uma nota. O sistema de informação deve integrar e gerir informação de múltiplos projetos. Hoje em dia, quando se fala de um projeto, e por exemplo, quando nós falamos de uma Expo 98 ou de um Euro 2004, não é um projeto, é mais do que um projeto. É o que nós chamamos, na gíria da gestão de projetos, um programa ou mesmo um portfólio. Um programa é um projeto de grande dimensão que tem muitos projetos a acontecer ao mesmo tempo, podem ter fins que não são exatamente o mesmo, e um portfólio, então, ainda é maior do que isso. E, portanto, hoje em dia, um sistema de informação tem que integrar, tem que gerir informação de múltiplos projetos, sejam pequenos, sejam grandes. Deve também destrinçar o que é realmente importante, portanto, quando nós temos um sistema de informação, é algo necessário na gestão de projetos para nós termos informação de qualidade, e isto é muito importante. Vivemos na era da informação, somos todos um dia inundados com informação. Se não temos um bom sistema de informação para gerir o projeto, também nos perdemos na gestão do projeto, e portanto isto é algo que também é muito importante. O sistema de informação deve ser oportuno, quer no tempo, quer no tipo de informação que nos providencia. Deve permitir processos iterativos, porque no fundo uma das coisas importantes da gestão de projetos é a questão desta iteratividade, ou seja, esta questão do reporting. Nós temos a noção que temos um reporting, seja ele semanal, seja ele mensal, seja ele por quarter, é algo que é muito importante, que dá esta iteratividade e este controle, esta monitorização e controle contínuo da gestão de projetos. E deve medir os efeitos de medidas ou os planos de recuperação. Em suma, deve permitir a avaliação do progresso para uma monitorização eficaz. Ora bem, eu dou aqui um exemplo que foi utilizado na Expo, nomeadamente, portanto, estamos a falar de construção, temos um empreendimento que foi da envergadura que todos nós conhecemos, e o que se define enfim, 5 níveis, em que o primeiro nível é do projeto, o segundo do subprojeto, o terceiro atividade, subatividade e vai até a ação ou tarefa. Eu vou mostrar aqui casos práticos. Queria mostrar aqui que no fundo foi a codificação que nós utilizamos, baseado naqueles níveis, para definir as áreas dentro da Expo 98, que foi muitas áreas a trabalhar, mas como veem, por exemplo, a 050 define o código de área funcional, a empresa participada, que no fundo a Expo 98. Depois 205 é o centro de custos, que neste caso era a área central de serviços, depois o código do programa, depois o projeto, portanto é o 000, que é agregador, e depois 9520 tinha a ver quer com o código da atividade, quer depois com a zona geográfica. Portanto, com esta numeração, e isto é extremamente importante nos projetos, quando se inicia qualquer projeto, haver uma codificação que depois está ligada ou não com o Work Breakdown Structure, para nós podermos identificar exatamente do que é que falamos. Como podem calcular, num projeto de envergadura, ou num programa de envergadura, talvez num portfólio de envergadura da uma Expo 98, se não houvesse a codificação e se não houvesse este cuidado inicial desta codificação, facilmente nos perderíamos em toda a informação com que teríamos que trabalhar. Falo aqui também um bocadinho, já vou passar aos casos práticos, dos objetivos da avaliação. No fundo, é para podermos detectar de forma atempada
e consistente com a realidade os eventuais desvios à programação base. Isto é algo que é um mindset de um gestor de projetos. O gestor de projetos está sempre a ver o ponto de situação, fazer sempre pontos de situações, sejam eles mensais, semanais, diários, é algo que é inerente à própria profissão da gestão de projetos. É necessário também identificar e medir esses desvios, portanto, no fundo, para possibilitar a sua monitorização, e é necessário também medir os resultados da implementação de programas de recuperação de atrasos, porque qualquer projeto tem atrasos, qualquer projeto, a dadas alturas, estamos a gastar mais do que devíamos, qualquer projeto, a qualidade não está no coisa, qualquer projeto. Se isso não acontecer, é porque não estamos a fazer um projeto ou então estamos a ser enganados. E, portanto, temos que ter esta noção e é por isso que isto é extremamente importante e daqui eu ter falado logo no início daqui da questão do sistema de informação na gestão de projetos. Os objetivos da monitorização, no fundo, é tratar esta informação que existe e os resultados desta avaliação e, no fundo, acabar por apresentar dados nas condições e características adequadas ao controle. Prever o futuro é fácil, o que é difícil é ver o que está a acontecer agora. Basicamente, é este o paradigma. Ora bem, algumas das técnicas de tratamento que eu vou aqui falar mais à frente e a apresentação de informação foram utilizadas no Expo 98. Eu não pus aqui também, mas também foram utilizadas no Euro 2004, que é a construção de uma base de dados com todos os elementos de cada projeto. Portanto, no fundo, codificarmos todos os projetos dentro deste programa, porque no fundo estamos a falar de um programa muito grande, e um planeamento detalhado para cada um destes projetos. Era feita uma avaliação semanal do progresso das atividades, porque como um projeto desta envergadura não dava em muitos deles para se estar à espera para chegar ao fim do mês para se analisar, não. E muitas vezes esta avaliação semanal não quer dizer que se avaliemos todos na mesma semana, não. Semanas desfasadas, porque no fundo estamos a falar de muitas obras e muitos trabalhos a correr em simultâneo. Muito importante é representações gráficas e mistas, porque só os números às vezes não nos dão a informação necessária. O gráfico também muitas vezes também nos dá a informação necessária. Eu já vos vou apresentar mais à frente exemplos práticos para perceber do que eu estou a falar, que é uma mistura destas duas, representações gráficas e mistas. Definição de objetivos programáticos de curto prazo e o Earned Value Management, que é que hoje em dia é um standard dentro da gestão de projetos. É, no fundo, nós medirmos o trabalho realmente executado com o dinheiro que nós gastamos. Depois já vou falar um bocadinho disto mais à frente. Hoje em dia é standard nos Estados Unidos, qualquer projeto de público é obrigatório ter monitorização através desta metodologia do Earned Value. Sem isto não se pode fazer. Portanto, daí eu ter relevado isto, também já foi utilizado cá em Portugal e, portanto, falar desta questão. Ora bem, temos aqui um exemplo, então, de uma ficha de identificação na Expo 98. Como eu vos disse, portanto, temos ali a área, construção geral, programa, edifício e construções, projeto, área central de serviços, já vos mostrei há bocado, centro de custos 2508, diretor de projeto, o engenheiro Joaquim Jacobetti. Quais é que são os objetivos deste projeto? Uma descrição sumária do projeto, interações funcionais com outras áreas, não só da área funcional, mas com outras áreas, como a área expo, a área parque, por aí fora, e com dependências externas, por exemplo, com telecomunicações, com correios, com o regimento de separadores bombeiros, com a Polícia de Segurança Pública, com o Prestador de Saúde e Serviços de Saúde. Portanto, isto é uma ficha simples que identifica este projeto. A total da área bruta da área de serviços era 9.270 metros quadrados, a área de tratamento 2.800 metros quadrados e por aí fora a quantidade de outra informação podem por aí ver. Portanto, uma discussão apenas sumária. Estamos a falar em 93, 94. Portanto, como veem, já em 93, 94, tínhamos isto com a informática que tínhamos na altura, não era a que temos hoje em dia. Recordo-me que em 81 o Bill Gates ter dito que não estava a ver as pessoas utilizarem mais do que 640 capas. Isto em 81.
hoje em dia qualquer telemóvel tem gigas e gigas e não chega para a informação que nós lá queremos guardar. Isto é um exemplo do MS Project utilizado na Parque Expo, portanto, durante a Expo 98. Faço aqui uma pequena referência a que a Microsoft veio testar o software na Expo 98. Nós, na altura, tínhamos mais de 10.000 atividades a funcionar devidamente ligadas entre elas, e ver que cuidado de riscos, isto é muito risco, que é que os milestones, portanto, era um programa muito complexo, e, portanto, a própria Microsoft teve consultores a trabalhar connosco em permanência, para ajudá-los também a desenvolver o software. Para nos ajudar a nós, porque no fundo, do início, estamos a falar 93, 94, o software ainda era o Windows for Workgroups, se não estou em erro, era muito complicado, portanto a própria Microsoft destacou vários consultores para trabalhar connosco e ajudar-nos a desenvolver e nós ajudá-los a desenvolver também. Um exemplo, isto saltou, um exemplo de uma avaliação semanal que se fazia, isto é um exemplo da semana de 13 de janeiro a 17 de janeiro de 1997, tínhamos 41 atividades que estavam previstas a iniciar, quantas é que, de discussão, quantas é que estavam em dia, 21, estava uma em atraso, estava 2 com avanço, uma não foi executada, 2 não havia informação, 2 foram anuladas. Ok? Quantas estava previsto concluir e os outros quadros, quantas é que dessas de iniciar, o que é que está de atual e aquelas que foram exatamente concluídas. O desenvolvimento da monitorização, e isto é um ponto que eu abro aqui para perceberem a importância que isto tem ao longo do desenvolvimento do projeto, porque a própria monitorização e controle ao longo do projeto, embora nós tenhamos as experiências iniciais, como em projetos desta envergadura, vão-se alterando, vão melhorando, portanto é uma melhoria contínua que existe. Alguma das técnicas, portanto, tem a ver... Perdão, este slide já está repetido, não está? Está. Este slide já estava repetido. Eu mostro aqui em pormenor estes gráficos. Nós construímos um sistema de monitorização para, e estou aqui a dar o exemplo da área central de serviços, portanto eu tenho tido o cuidado de mostrar sempre o mesmo exemplo para percebermos. Neste caso, tem a ver com a evolução financeira. Portanto, as barras, estamos a ver com o que estava previsto e com o que foi executado, e as linhas têm a ver com o acumulado. Portanto, a chamada curva S, que é uma curva muito utilizada em gestão de projetos, que é o acumulado. Como podem ver, portanto, estava-se a faturar menos do que estava previsto, e quer no mensal, quer no acumulado. Portanto, isto, em termos de earn value, quer dizer que nós estamos a gastar menos do que devíamos. Se o projeto estiver bem planeado, aqui já começa a ser uma preocupação, porque nós, em termos de custo, estamos a gastar menos do que era previsto. Temos que depois ligar isto à parte de execução do trabalho e efetivamente executado, para perceber se estamos a gastar menos do que era suposto e estamos atrasados, se estamos a gastar menos do que era suposto, estamos em dia, se estamos a gastar menos do que era suposto e estamos adiantados. E, portanto, só isto não chega. É isso que o earn value vem trazer à gestão de projetos. Temos aqui o planeamento. É o exemplo do planeamento. Temos também a parte da gráfica, como eu já vos disse. Portanto, temos aqui alguns gráficos que nos ajudam. E temos aqui também a questão da mão de obra, que era bastante acompanhada em termos diários. Como veem no caso da Expo, construção civil, estão a ver, portanto, é algo que é monitorizado diariamente. Em termos de um exemplo de uma avaliação semanal das atividades, nós temos atividades previstas iniciais, que já vos mostrei, depois temos um quadro mais resumo, em que íamos ver uma a uma, para perceber em que estado é que estávamos. Okay? Temos aqui, cá está, um exemplo de um gráfico e com números, misto. Isto é toda a zona de intervenção da Expo 98. Tinha uma frente para o rio com quilómetros.
Portanto, era uma frente muito extensa. Alguns de vocês, com certeza, não conheceram a Expo quando era no tempo das petrolíferas, antes da Expo ser começada, e mudou a cidade completamente. Portanto, nós temos aqui um exemplo de gráfico que tem a ver com a Galeria Técnica Rede Primária de Esgotos, que foi construída na altura. Depois tem aqui com questões financeiras, portanto, a identificação dos trabalhos por troços, tem uma evolução económica e tem também a evolução mensal dos trabalhos. Portanto, estão a ver uma informação mista para se poder perceber a evolução dos trabalhos. Depois passamos para outro projeto, enfim, que alguns de vocês também conhecem, que tem a ver com uma área que é com o futebol. Eu faço já aqui outro disclaimer. Eu não ligo muito ao futebol. Fui Project and Control Manager do Euro 2004 e não ligo muito ao futebol, o que me deu alguma serenidade para estar focado neste projeto e não estar preocupado se a minha equipa estava a ganhar ou se estava a perder. Mas este projeto é outro projeto que é bastante emblemático, quer em Portugal e quer no mundo do futebol. Muitos de vocês, com certeza, não sabem, mas o Euro 2004 foi a primeira vez que a UEFA organizou de raiz um campeonato da Europa de futebol. Até aí, a UEFA não organizava o campeonato de futebol. Quem organizava eram os consultores da UEFA, consultores esses que também organizavam a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões, a primeira vez que a UEFA organizou a de raiz foi em 2012. Portanto, estão a ver, há 8 anos atrás apenas. Porquê? Porque a UEFA escolhia para o Euro o modelo que tinha, escolhia o país ou os países anfitriões, estabelece um protocolo de entendimento entre o governo do país ou desses países com a Federação de Futebol desses países e com a própria UEFA, em que há uma responsabilidade tripartida. Basicamente, o governo é responsável pelas infraestruturas e pela segurança e pela parte de acomodação, etc. A Federação é tudo à parte que tem a ver com o futebol e depois a UEFA traz toda a sua logística e todo o seu know-how. No ano 2000, o Euro 2000, portanto, o chamado LOC, que é o Local Organization Committee, que no fundo era quem organizava o Euro, que era a Federação de Futebol da Holanda e da Bélgica, como bem se recordam, decidiu dizer à UEFA que estava na disposição de organizar o Euro 2004, uma vez que eles tinham organizado o Euro 2000 e tinha corrido bem, e eles tinham o know-how suficiente para organizar o próximo Euro. A UEFA disse que não, pegou nos dossiês que eles tinham coligido e decidiu organizar de raiz o Euro 2004, que foi o Euro em Portugal. Eu posso-vos dizer, e isto acho que é motivo de orgulho para todos nós, que o Euro 2004 ainda é o Euro de referência dentro da UEFA. Enfim, não é só pela forma como foi gerido, mas enfim, o clima, tudo isso ajudou e, portanto, acho que é motivo de orgulho para nós portugueses termos, e temos bastantes portugueses na UEFA ainda, graças ao Euro 2004, muitos deles seguiram com a UEFA, e, portanto, acho que é um motivo de orgulho para todos nós. Portanto, hoje em dia já não são 16 seleções, são muito mais seleções, já não são 31 jogos, são muito mais jogos. O primeiro Euro que vai ser, este Euro vai ser diferente, era para ter sido este ano, já não foi, mas é um Euro que já não é num país ou dois países, é um Euro que é jogado nas cidades da Europa, portanto mudou um bocadinho o conceito, mas pronto, mas de qualquer das formas, para se saberem, acho que é motivo de orgulho que o primeiro Euro foi feito em Portugal com os portugueses. Dou-vos aqui um exemplo de dados em 2002, portanto, do lado esquerdo, um relatório a 30 de setembro de 2002, o Estádio Municipal de Braga. A data de conclusão que estava prevista era 31 de julho de 2003. O valor realizado, 24 milhões. Portanto, e estou aqui alguns de indicadores. Quadro de pessoal, 561 pessoas. Passamos para novembro de 2002, passado 3 meses, nem isso. Já a data de conclusão já derrapou para 30 de setembro. O valor já é superior e a carga de pessoal já passou para 633 pessoas. Portanto, estão a ver, aumentou o custo, porque havia aqui, aumentou o prazo. Portanto, o normal de um projeto, qualquer projeto.
Outro exemplo aqui do Estádio do Dragão, o Estádio das Antas, também à data de 30 de setembro, previa-se terminar 30 de setembro de 2003 e mais tarde essa data manteve-se. O custo do valor realizado de 26 milhões passou para 34 milhões e, enfim, porque realmente também se passou de 27 milhões de valor realizado sobre o estádio, sobre o custo do estádio, de 27% para 36%, enfim. E as pessoas até se reduziu um bocadinho, portanto, é um bom exemplo. Temos o Estádio Municipal de Coimbra, a data também se mantém, os valores realizados superior, enfim, o número de pessoas também aumentou ligeiramente. Outro exemplo que é o estádio aqui do Benfica. Este foi o estádio que começou a ser construído mais tarde, é um case study dentro da construção de estádios, porque começou a ser construído mais tarde, mas recuperou-se bastante. É um case study porque dividiu-se o estádio em 4, e, portanto, havia uma frente de trabalho que fazia algo num quarto do estádio, que depois passava para o outro quarto do estádio e vinha outra equipa a fazer a outra parte. Portanto, tínhamos 4 equipas a trabalhar em permanência, a fazer 4 coisas diferentes e, portanto, permitiu recuperar rapidamente a construção do estádio. Mas, como veem, em setembro tínhamos 553 pessoas a trabalhar, em novembro já tínhamos 675. E estamos a falar da média dos últimos 3 meses. Portanto, estou a ver a quantidade de pessoas que se meteu para se fazer o estádio. Temos também o estádio de Alvalade, que até se reduziu de setembro para novembro o número de pessoas, e mantendo o prazo, portanto, era um estádio que estava a correr a bom termo na altura, e temos aqui um exemplo. Temos também o estádio do Algarve, mesma coisa, portanto, também o número de pessoas até reduziu, estava previsto para 30 de agosto, manteve-se também o prazo, portanto, enfim. Isto é um exemplo da informação mensal de base que era coligida, portanto, estão a ver aqui muita informação. Informação essa mensal, portanto, no fundo, o custo atual, isto é um exemplo de um estádio. Eu não optei por retirar o nome do estádio para não ferir suscetibilidades. Isto no futebol, como sabemos, não é fácil. Mas pronto, temos aqui por mês, no fundo, o custo acumulado, temos qual é que é a diferença para o baseline, temos aqui vários indicadores financeiros que nos permitem, temos em termos o CPI e o Earned Value, aí está, portanto, também já corrigimos estes dados, já vou mostrar mais à frente. Temos em termos de recursos por mês que estavam a trabalhar no estádio, que nos permitiu também fazer outras análises interessantes, que também já vos vou mostrar. Enfim, tem aí alguns dados interessantes, algumas estatísticas que nós íamos fazendo e acompanhando na evolução da construção do estádio. E fizemos isto para todos os estádios, porque de início em Portugal, uma vez que foi a primeira vez que a UEFA organizou, de início existiam 2 empresas, uma que era a Portugal 2004 e a outra que era o Euro 2004. A Portugal 2004 era uma empresa que era da Federação Portuguesa de Futebol, do governo português e da UEFA, mas com capitais em que o maioritário era o Estado, porque era o financiador para as infraestruturas, e havia o Euro, que era a organização do evento em si, que o maioritário era a UEFA. Temos aqui mais informação também, portanto, enfim, informação financeira, mas trabalhada, por mês. E depois temos aqui assim, não sei o que está aqui a passar, isto, ok. Temos aqui assim um exemplo de um acompanhamento financeiro, portanto, no fundo, estamos a falar da previsão e do custo atual nas barras em termos de valor por mês, e depois temos o valor acumulado. Como veem, nós começámos a gastar mais do que estava previsto e estamos agora a endireitar, vê-se ali facilmente na curva acumulada. Eu mostro aqui também a evolução já a março, não sei o que é que se passa, mas isto deve parar, espero eu. Ok? A março de 2003, estou a ver, foi recuperado, portanto, ou seja, passou a gastar menos, e depois, já a setembro de 2003, portanto, já uma recuperação franca de gastar menos do que era previsto e, portanto, em vez de ser um overrun, há de ser um underrun, portanto, gastar menos custo do que era previsto. Temos aqui outro exemplo também de outro gráfico, que no fundo é a variação mensal da faturação, é um bocadinho desde que nós vimos que estávamos a gastar acima e depois passámos a gastar abaixo, portanto é uma forma diferente de o ver.
também a fevereiro de 2003 e depois, não tenho outro mais à frente, mas tenho este. Este é um gráfico interessante. Este tem, no fundo, nós associamos duas variáveis, no fundo tem a ver os recursos utilizados em obra com o custo atual e fizemos aqui em baixo um índice, que nós lhe chamamos de índice de produtividade. Foi uma coisa que nunca tinha sido feita, foi a primeira vez que fizemos. E acompanhámos este índice. A parte interessante deste índice, vamos acompanhando de fevereiro de 2003 e depois a setembro, foi um índice bastante interessante que permitiu fazer algo que foi isto, uma análise de benchmarking. Então nós fomos analisando a produtividade do desenvolvimento a construção dos vários estádios ao longo do desenvolvimento dos estádios do projeto, do Euro 2004. Isto também é aquilo que eu já falei, portanto, o earn value, e estamos aqui a falar do indicador do earn value que tem a ver com, eu não quero entrar em pormenores, mas tem a ver com o Cost Performance Index e com o Schedule Performance Index, que no fundo tem a ver com a performance em termos de custos de gastos que estamos a ter com a obra, de acordo com o que está planeado, e em termos de execução de trabalho, o tempo planeado, e a mistura destes dois dá um indicador bidimensional. E, portanto, aqui nos 4 quadrantes, nós temos a noção de que, no primeiro, nós estávamos à frente do que estava previsto, ahead of schedule, e estávamos a gastar menos do que era previsto. É um bom exemplo. A partir de certa altura, de um mês para o outro, deu aqui um salto para trás, eu voltei aqui atrás, passou, ainda estávamos à frente do planeamento, mas já estávamos a gastar mais do que era previsto. Chegamos aqui a um ponto em que é o normal, já estávamos a gastar mais do que era previsto e atrasados, na parte 3, mas conseguiu-se levar isto a bom porto. Portanto, isto no fundo é algo interessante, este indicador, porque de uma forma simples dá-nos uma ideia de que se, e faço aqui o se, reforço aqui o se, estiver bem planeado, quer em termos de custos, quer em termos de prazos, é um indicador muito interessante para nós vermos de uma forma muito simples se o dinheiro que estamos a gastar está de acordo com aquilo que estava previsto realizar. Isto é a evolução, visto de outra forma, portanto, é a evolução a linha verde é o Cost Performance Index e a linha azul é o Schedule Performance Index. Isto é interessante porque se ele estiver acima de 1 é positivo, se for abaixo de 1 já é negativo. Portanto, este verde clarinho é bom, portanto, é normalmente bom. Acima de 1,25 quer dizer que há possibilidades de melhorias, portanto, é algo que para nós vermos, algo que podemos melhorar. No amarelo já temos que ter atenção e no vermelho, então, porque nós temos aí problemas graves. Mas pronto, isto é algo que também nos podemos ver desta maneira. Em termos de evolução mensal, nós tivemos também aqui durante o Euro, no acompanhamento dos estádios, fizemos também aqui assim uma comparação do custo atual do estádio sobre o custo do estádio, portanto, no fundo, em termos percentuais, para nós vermos a evolução, como é que eles estavam a evoluir. Isto também aqui é fevereiro de 2003 e depois a setembro de 2003, portanto, estão a ver, todos eles estão a atender lá para 100%. Portanto, no fundo, era para irmos acompanhando a evolução e de uma vez fácil acompanharmos a evolução dos 10 estádios. De notar aqui o estado de Guimarães começou em baixo e rapidamente foi dos que recuperou muito rapidamente em termos de custo atual sobre o custo do estádio. Isto também é algo interessante. Isto foi a primeira vez que a UEFA utilizou isto. Eles estavam a utilizar mapas gráficos que utilizavam. Nós tínhamos uma grande vantagem, porque, como em Portugal havia uma grande ligação da parte do governo, da monitorização da construção dos estádios, uma vez que era parte financiada pelo Estado, também havia acesso a informação que normalmente não se tem. E para os estádios muitos deles foram construídos de raiz, outros reabilitados, muitos deles tinham toda a informação do sistema, tinha os desenhos SCAD, desenhos esses SCAD que ajudaram para construir toda a sinalética, toda a documentação necessária para a bilhética, para a segurança, para a logística do evento, para todas as entidades envolvidas no estádio, e construímos de raiz um sistema que ainda hoje em dia é utilizado
na UEFA, foi pioneiro. As pessoas que trabalhavam nisto não estavam habituadas a isto, e permitia precisamente, dependentemente dos layers de informação que punhamos, a base é sempre a mesma no estádio. Portanto, é uma base muito fiável e permitiu-nos fazer aqui assim algo interessante. No fundo, nós tínhamos os desenhos originais dos estádios, limpámos os desenhos, classificámos e arquivávamos num sistema de codificação que nós tínhamos definido, já vos mostrei de início. Criámos uma base de dados de desenhos estruturada e que estava aprovada. E depois, conforme as prioridades que eram estabelecidas no planeamento da obra, conforme a forma como trabalhávamos estes desenhos. Portanto, e desenvolvemos a integração dos novos desenhos com a mesma base de referência do XREF. Portanto, isto era muito interessante. No fundo, não é desenhos, é chamada integração, desenho de integradores, todos juntos, todos a trabalhar sobre a mesma base de referência. Eu tenho aqui mais algo para dizer, para terminar, que penso que estou quase na hora. Falando de construção dos estádios, portanto, no final, até final de 2003, utilizou-se o Earn Value, como eu já mostrei. Portanto, a implementação do estudo de organização utilizou o Earn Value, isto é muito importante de perceber, e faço foco disto. Depois dessa data, o foco começou-se na questão do evento. Portanto, eu faço aqui só uma ressalva. Embora houvesse uma grande preocupação no acompanhamento da construção dos estádios e da evolução para termos as infraestruturas em condições, havia uma quantidade de outros projetos paralelos que eu, devido ao pouco tempo, que uma hora não chega para isto, devido ao pouco tempo não vos vou mostrar aqui assim, mas tem a ver com uma quantidade de outros projetos que foram sendo desenvolvidos para se poder fazer o torneio. Portanto, no fundo, a questão dos estádios tem a ver para 3 semanas, pouco mais de 3 semanas, poder-se fazer um torneio de futebol num país ou em países, portanto, neste caso em Portugal, obedecendo a certas regras do futebol. E para isso há uma quantidade de projetos, há uma equipa que é montada de raiz para poder trabalhar nisso. E isso também aconteceu, mas não vos consigo mostrar exemplos práticos disso. Falo só de que depois da data, portanto, até final de 2003, portanto, entrar em 2004 por causa do Euro, começar a data de início do torneio, havia um foco nos milestones de cada estágio, portanto, de cada estádio, que era um acompanhamento semanal, mensal e muitas vezes diário, reuniões plenárias com pessoal-chave precedidas de reuniões de steering group, ou seja, o steering group começou a reunir de uma forma mais regular, que era muito importante. Transferência da organização central para o terreno, ou seja, o chamado venue staff, portanto, as pessoas que estiveram a trabalhar, a acompanhar isto, passaram a ir diretamente para os estádios, para começarem a trabalhar nos estádios, começaram a preparar todo o estádio, portanto, os 10 estádios, para poder receber o Euro, para podermos trabalhar durante os jogos de futebol. Portanto, havia pivôs de ligação à estrutura central. Enfim, havia um acompanhamento ao nível macro dos 10 estádios, portanto, em que se uniformizava procedimentos, registava-se avanços ou atrasos, identificava-se problemas num estádio e antecipava-se nos restantes 9, portanto, isto era muito importante. E, da mesma forma, também se identificava as best practices num estádio e refletia-se nos outros 9. E, como eu já vos disse, portanto, formava-se e estava-se a formar e constituir a equipa de ir para o ranking da obra, para o ranking do torneio, neste espírito. Este venue staff era uma equipa por cada estádio, em que temos um venue manager, um assistant do venue manager, toda a logística, a parte administrativa, o account services, que é quem vai receber as pessoas no estádio, e depois tem a ver com os diferentes grupos que vamos receber. Se vamos receber os VIPs, é uma coisa; se vamos receber os fãs, é outra; se vamos receber os árbitros, é outra; se vamos receber as equipas, é outra. Portanto, tudo isto são grupos diferentes. Toda a parte do parqueamento, que também era importante. A parte da acreditação, que está ligada muito com a segurança, muito importante, e trabalhando também com as entidades oficiais. A parte da bilhética, extremamente importante. E, portanto, este venue staff tem que ser conhecido de todo o projeto de estádio, por isso é que os estádios tinham que estar prontos antes, que era para as pessoas que estarem no estádio começarem a ir a ver todos os pormenores do estádio e que estava tudo de acordo com o que era necessário. A parte importante é que, estando no estádio e acompanhando o desenvolvimento da construção dos estádios, havia muito boas relações com o proprietário do estádio, com entidades municipais e com as associações de futebol, e, no fundo, aqui uma equipa muito coesa, motivada e com disponibilidade.
Bem, dentro do prazo que eu tenho, é isto que eu tinha para falar. Agradeço a vossa atenção e penso que podemos agora abrir para perguntas, se é que as há. Muito obrigado, Dr. João Crespo. Temos aqui algumas perguntas. A primeira é, na ótica do megaprojeto, ou master plan, ou portfólio, como será a gestão do projeto quanto à codificação independente ou integrada? Depois, esta pergunta é do colega José Gonçalves. Temos uma pergunta do colega João Martins, relativa ao slide 90, em que é que constitui o benchmarking. E temos ainda uma pergunta do colega André Lobo. Sendo o Earn Management Value utilizado desde a Expo 98, qual é a razão pela qual esta análise não passou a ser adotada na gestão de projetos em Portugal? Ora bem, eu não estou seguro de ter percebido bem a primeira pergunta. No fundo, quando estamos a falar de um mega projeto, a codificação se é integrada ou se não é integrada, era isso que eu não percebi. Sim, independente ou integrada? Não, estamos a falar integrada. A codificação tem que ser integrada, porque estamos a falar de um mega projeto, se é independente, depois ela não é integrada. E, portanto, é um dos áreas de conhecimento dos projetos, é que tem que ser integrado. E, portanto, quando estamos a falar de um mega projeto, tem que haver uma codificação integrada, não pode ser independente. Ok? Portanto, isso, eu penso que, se a pergunta é essa, a resposta é muito simples. Em relação ao slide 90, eu posso ir ao slide 90, mas sei exatamente do que é que se trata. O benchmarking é muito simples. O benchmarking que era feito tem a ver com a produtividade de cada um dos estádios. Portanto, isto mostra, estou aí para o slide 90, isto mostra para os 10 estádios o índice de produtividade de cada um deles. No fundo, o benchmark que nós fazíamos era nós, por meses, ver qual é que era a produtividade de cada um dos estádios. Se vir aqui mais atrás, portanto, no anterior, este índice de produtividade tem a ver com a evolução daqui dos custos e dos recursos humanos, portanto, um nesse lado e o outro nesse outro. Deste lado vê-se o número de recursos, portanto, em valores mensais, do outro lado vê-se o custo atual em valores também em euros. E, portanto, nós estabelecemos este índice e que nos deu aqui o chamado índice de produtividade. E, portanto, todos os meses nós íamos comparando e, portanto, havia reuniões mensais, em alguns casos semanais, mas havia reuniões mensais com cada estádio, era algo para nós podermos pô-los a comparar uns com os outros e, portanto, fizemos este benchmarking, no fundo, era para ver quem é que estava, perdão uma expressão, a dar a corda aos sapatos. Portanto, é este o benchmarking. Em termos de earn value, em Portugal, porque é que não se faz? É uma boa pergunta. Mas eu não tenho a resposta para lhe dar. Não sou eu que lhe dou a resposta para lhe dar. Portanto, eu acho que é um exemplo muito bom, é uma ótima pergunta. Acho que deve ser levado às mais altas instâncias, mas, enfim, eu posso lhe dizer é que depois do Euro 2004 eu tive a trabalhar fora de Portugal 12 anos e regressei há pouco tempo, mas com certeza que não foi por isso. Temos ainda mais umas 3 perguntas, doutor. Sim, senhor. Temos uma pergunta que é: que software recomendam para fazer a gestão de projetos e de que forma pode ser integrado no sistema de gestão empresarial? Depois, outra do colega Tiago Ribeiro: como é que se garante que toda a informação é uniforme ao longo de todos os gestores? E ainda mais uma do colega José Sousa: o que faria diferente hoje na gestão do projeto do Euro 2004? Ora bem, então eu não tenho nenhum software que lhe recomendo para a gestão de projetos. Enfim, a gestão empresarial também tem vários softwares, tem ERPs diferentes, desde os mais conhecidos, os SAPs, depois Primaveras, por aí fora. Portanto, eu não diria que há um software único para a gestão de projetos. Posso lhe dizer é que na gestão de projetos há algo que é primordial ter, que é um planeamento, ter um work breakdown structure, ter a parte do planeamento de custos, tempos
e qualidade, enfim, e depois ter um reporting mensal, semanal, diário, depende do tipo de projeto. Isso é o primordial. Agora, um software, não. Você pode gerir um projeto com Excel, pode gerir um projeto à mão, como se geria antigamente, mas quer dizer, não lhe posso dizer que seja um software específico, qual é que é melhor, qual é que é pior. Depende também dos sistemas que tiver a funcionar na casa. Os próprios ERPs ajudam na gestão de projetos. O que eu acho mais importante, talvez, para a resposta, é dizer-lhe que, mais do que o software, é o mindset que é necessário ter na organização para a gestão de projetos. Portanto, não é o software que resolve, é o mindset necessário. E isto é algo que não é do dia para a noite. Portanto, é algo que demora algum tempo. Eu posso partilhar, eu próprio estou a fazer isso no ISQ. Portanto, o ISQ é uma organização tradicional que tem bastantes anos na praça. Portanto, dentro da minha direção, que é a Direção de Soluções Integradas de Engenharia, eu tenho estado desde o ano passado a implementar uma metodologia de gestão de projetos e, portanto, comecei por dar formação às pessoas-chave dentro da organização e neste ano vamos dar a todas as 200 e tal pessoas da minha direção, para que só aí você depois consegue lá chegar. Portanto, não é um software, eu diria mais que um software, é as pessoas e o mindset das pessoas. Em termos de formação uniforme a passar para todos os projetos, eu talvez faça referência a uma ferramenta que muitas vezes as pessoas não dão muita importância, que tem a ver com o relatório mensal. Eu chamo-lhe mensal porque normalmente é o que acontece. E normalmente nas casas, nas empresas, o relatório mensal é algo que é financeiro. Na gestão de projetos é mais do que isso. E, portanto, se nós queremos uma informação uniforme para todos, esta passagem de informação uniforme é feita nessas alturas. Eu posso talvez referir aqui a título de exemplo, no Euro 2012, portanto houve o 2004 em Portugal, depois houve o da Suíça, Áustria, a UEFA, a casa-mãe na Suíça, portanto aquilo é quase como se fosse em casa, foi na Suíça, a Áustria, e depois a seguir foi talvez o Euro mais complicado depois do 2004, foi o 2012, para não falar de França, porque em 2016 com os franceses não foi fácil, mas o 2012 na Polónia e Ucrânia, porque tinha dois países, um que pertencia à Comunidade Europeia e o outro não pertencia à Comunidade Europeia, portanto, com problemas de visto, com vários problemas. E nesse aí, que foi criado, nós criámos pela primeira vez, um PMO, portanto, um Program Management Office, ou seja, uma entidade que está acima, porque nós só da UEFA tínhamos 100 projetos, e, portanto, para estar a gerir isto, tínhamos que uniformizar e standardizar a forma como os projetos eram geridos. E, portanto, para garantirmos que havia uma informação uniforme, foi criado um sistema de raiz dos Project Charters, portanto, era um template para definir o projeto a projeto, e depois por aí fora, portanto, um sistema bastante, talvez, sofisticado para a gestão de projetos, em que tínhamos um reporting que era 6 semanas, cada 6 semanas, em 6 semanas, estava na Polónia, passado 6 semanas fazia na Ucrânia, passado 6 semanas fazia na Suíça, e andava 6 semanas, em 6 semanas a andar entre estes 3 países, porque nós tínhamos a estrutura triplicada na Suíça, na Polónia e na Ucrânia. E, portanto, a forma de nós garantirmos alguma uniformidade é que tínhamos estas 6 semanas com coligir os dados, com relatar os dados, etc., para depois termos reuniões chamadas de steering, em que eram já por videoconferência na altura, portanto, já no ano 2010, passados 10 anos nós damos um salto brutal agora com a pandemia, mas já nessa altura trabalhávamos assim muito em sistema de videoconferência, e era a forma que nós tínhamos de passar esta informação uniforme. Mas faço referência à questão de um reporting, portanto, ou seja, prestar contas na data, e há uma reunião de prestar contas, esta informação é passada com o relatório mensal e discute-se. E por último, o que é que faria diferente em 2004? Assim, eu acho que 2004 foi um projeto que correu muito bem. O que eu faria diferente, digo já, e se calhar vai gostar de ouvir a resposta, fazer com menos estádios. Nós tivemos 10 estádios no tamanho de Portugal, vamos para a Polónia e a Ucrânia, que são o tamanho que têm, havia 4 estádios na Polónia, 4 estádios na Polónia. Portanto, como deve ver, nós tínhamos capacidade de fazer perfeitamente com muito menos estádios, gastar com muito menos dinheiro e endividar menos o país. Portanto, talvez fosse isso que teria de fazer de forma diferente.
Temos aqui mais duas perguntas. Não sei se ainda tem disponibilidade para responder, doutor. Eu tenho disponibilidade. Diga. Sim, senhor. Então, temos são duas, três. Uma de um colega do Brasil, que escreve, do colega Diego Santos. Por favor, respeitosamente, eu gostaria de perguntar se em ambos os eventos apresentados pelo senhor houve a criação de PMO para fases distintas do projeto. Também gostaria de perguntar se ainda nesses eventos havia um gerente responsável pelos riscos dos projetos, tanto riscos negativos quanto os positivos. Muito obrigado. Esta é uma. Há uma outra pergunta também relacionada com risco, do colega Pedro Fazenda. Pode falar um pouco de como foi feita a gestão de risco, o plano de comunicação e o change management para o caso do Euro 2004? E uma última, já não teremos tempo para mais. Conhece algum bom exemplo de aplicação de uma boa metodologia de gestão de projetos para um projeto de pequena, menor envergadura? Por exemplo, a construção de um só edifício, a criação de um parque urbano, a remediação de uma antiga zona industrial? Esta pergunta é do colega João Martins. Muito bem. Bem, eu, se percebi bem a primeira pergunta do colega do Brasil, da questão do PMO e da questão dos riscos positivos e riscos negativos, portanto, no Euro 2004 não foi constituído um PMO, na acessão da palavra. Não. Havia, até porque foi a primeira experiência que houve no Euro da UEFA organizada de raiz, havia um Chief Operations Officer, que era o Martin Callan, que por acaso ainda não te liguei a dar os parabéns, que ele neste momento é o CEO da UEFA. Ele veio para Portugal e ele fazia parte do futebol. No lado português, tínhamos a Federação Portuguesa de Futebol, tínhamos como presidente, tínhamos o Gilberto Madail, e tínhamos depois o diretor do torneio, que era da parte portuguesa, que era o engenheiro António Laranjo, hoje em dia, como vocês bem conhecem, é o presidente das Infraestruturas de Portugal, com quem eu tive o prazer de trabalhar mais do que uma vez. Portanto, não foi constituído um PMO, na verdade, a sensação da palavra, porque havia uma visão muito do UEFA, da questão do futebol, e havia depois a questão do país, da parte quer das infraestruturas, quer da organização. Portanto, não foi. No 2008 houve uma aproximação, mas a primeira vez que foi constituído foi em 2012, no Euro 2012. Portanto, em 2010, quando eu integrei o Euro 2012. E sim, sentimos a necessidade, até porque temos 3 países a trabalhar, Suíça, Polónia e Ucrânia, e portanto sentimos a necessidade de ter um PMO que foi mudando ao longo do tempo, é verdade, e faço aqui referência a estes projetos do Euro. Uma coisa é preparar o Euro, outra coisa é o torneio, são duas coisas totalmente distintas, e posso falar talvez em relação a este ponto e no ponto seguinte a questão do risco. No Euro 2004, por incrível que pareça, no seio do Euro 2004 como entidade, não havia uma gestão de risco, na verdade a acentuação da palavra em gestão de projetos. Mesmo no 2008 foi dado um AMIRE, só em 2012, quando eu estive envolvido no 2012, fui eu que criei, e enfim, se eu tivesse tido tempo, teria partilhado com vocês hoje, com certeza, hoje fui eu que criei a metodologia de gestão de projetos, de gestão de risco para os projetos do Euro. Enfim, baseado nas normas que existem, mas pronto, mas fui eu que criei, teria muito prazer em vos mostrar, há de ficar para outra oportunidade, mas isso foi nessa altura, quer de riscos, quer de oportunidades, portanto isso, mas até à data não havia algo que nós podemos dizer como gestão de risco, nem nos outros grandes eventos, nomeadamente do Campeonato do Mundo de Futebol, não havia, há pouco tempo é que começou a haver. Okay? Portanto, quando falou aqui da gestão da parte do risco, etc., do change management, dei-lhe a resposta já na primeira pergunta, é por aí que passa. Em relação à metodologia para uma obra mais pequena, uma reabilitação, o que seja, é assim, há várias metodologias, enfim, eu não sou o expert das metodologias, há várias metodologias, portanto, eu tive cuidado, eu estou muito ligado ao PMI, que criei também o PMI, o capítulo português, o chapter português, fui um dos fundadores, juntamente com o engenheiro Laranjo, mais umas quantas pessoas conhecidas.
mas não defendo o PMI em prol do PMI ou contra o PMI. Não, acho que há várias metodologias. Hoje em dia, até eu já com certeza já ouvi falar muito das metodologias ágeis e, portanto, enfim, isto hoje em dia com o Dr. Google basta procurar, não há uma metodologia específica. Eu acho que o que é importante foi aquelas 3 coisas que eu lhe disse, foi um Project Plan, portanto, um Project Charter, que é fundamental, um Work Breakdown Structure, em que depois tem 3 baselines, uma para custos, outra para tempos, outra para qualidade, que é para nós podermos monitorizar aquilo que nós planeamos está a ser feito, e depois relatórios mensais, relatórios mensais preciso fazer, em que depois no fim há um relatório final e lições aprendidas. Basicamente, estas 4 coisas, enfim, funcionam. Costuma-se dizer, só para terminar, na gíria da gestão de projetos, há duas frases que se dizem que eu acho que tem interesse partilhar com vocês. Uma delas é que a fool with a tool is still a fool. Ou seja, não é a ferramenta que faz, são as pessoas. Voltando àquilo que eu já disse antes. E outra que também que acho que é muito importante na gestão de projetos é que cão com 2 donos morre à fome. O que é que eu quero dizer com isto? A gestão de projetos alerta muito para isto, que é, se eu tenho uma tarefa, há um responsável por fazer essa tarefa. Se eu dou tarefa a 2 pessoas, a tarefa não vai aparecer feita. E, portanto, isto é algo que se aprende na gestão de projetos. E, enfim, são as palavras finais que eu gostaria de partilhar com vocês. Penso que já ultrapassámos o tempo. Está sem microfone, engenheiro. Muito obrigado, Dr. João Crespo. Eu é que agradeço. Pela sua apresentação, uma excelente apresentação. Temos várias pessoas a agradecer e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado.